Oi, pessoal, boa tarde. Estamos dando continuidade à nossa capacitação no BI Data Talks. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente continua com a presença da doutora Adriana aqui, para falar um pouquinho para a gente sobre esse BI, né, que tanto parece ser difícil, mas acredito que mexendo e com o passar do tempo, algumas funcionalidades vão ficando mais no nosso dia a dia e tudo ficará mais fácil, tá bom? Alguns recados, então hoje a gente tem essa finalização do BI Data Talks com a Adriana, e no próximo encontro, no dia 4 de julho, a gente tem aí o encerramento da ficha Data Talks com a doutora Ana Carolina, lá do CIATOX de Minas Gerais, tá bom? Um outro recado é que, em conversa aqui em off com a Adriana, a nossa sugestão é que vocês, então, possam, depois dessa finalização dessa parte do capacitação, mexerem no BI Data Talks. Anotem todas as dúvidas de vocês, e a Adriana se colocou à disposição para marcar um horário individualmente. Então, por exemplo, se eu tiver com dúvida, Camila, eu entro em contato comigo mesmo, né, seja o caso, né? Ou entro em contato direto com a Adriana, a gente marca o horário e ela vai, então, um horário comum a todos, ela vai individualmente ajudar nessas essas dúvidas que porventura permaneçam aí na mexer o BI Data Talks. Então, podem anotar isso aí. Então, ao final de hoje, quem ainda permanecer com dúvida e quiser uma conversa individual, aí já será só entre você e a Adriana, né? Ela está à disposição. Eu posso fazer esse caminho, mas você também tem o contato direto da Adriana, pode fazer o caminho direto com ela. Podem ficar à vontade quanto a isso. Tudo bem? Adriana, então vou passar a palavra para você fazer a sua explanação e, ao final, a gente tem aí o tempo para a gente tirar as dúvidas desse conteúdo que você ministra para a gente hoje. Muito obrigado, hein? Pessoal, antes de apresentar ou abrir a tela do BI, eu quero só lembrar uma coisa a respeito do sistema. Não adianta, assim, não vou me aprofundar muito na parte avançada, porque ela é complementar à parte inicial. Eu vou mostrar os recursos e depois, provavelmente, algumas pessoas vão querer que a gente converse novamente sobre isso. Porque a parte avançada, ela é um aperfeiçoamento do que vocês conseguiram fazer na parte inicial. Ela seria um adicional, uma coisa um pouco mais específica para cada assunto, para cada tabela. Mas é importante vocês saberem que tem muito mais recurso do que simplesmente aquilo que vocês olham dentro das ferramentas. Como que a gente aprende a utilizar um sistema? De forma intuitiva, de forma autoexplicativa. Eu penso que o BI não seja muito autoexplicativo nem intuitivo, se você pensar só no sistema estatística. Mas se você lembrar que ele é ele é um complemento a tudo que vocês fizeram no Data Talks registro, ele passa a ser um sistema intuitivo e autoexplicativo. Vou entrar com entrar aqui com só um minuto. Com a aba do BI para vocês. Não, desculpa. Não é essa, não. Calma. Só um momento, por favor, que eu acabei saindo do sistema. Só me falam se vocês estão vendo e se não trava de novo, como das outras vezes, por favor. Adriana, estou vendo sua tela, sim. Tá. Também estou vendo. Beleza.
Então, eu vou entrar aqui no sistema e só complementando, né? Nós vamos trabalhar aqui, nós já mostramos, né? Eu mostrei toda a parte de utilização básica do sistema. Hoje, eu quero aperfeiçoar um pouquinho a organização da tabela, mostrar para vocês o quanto de recurso a mais tem. E vou mostrar um pouquinho também de gráfico. Você tá no seu máximo de... Aí? Tamanho? É. Não, O máximo que você consegue? Veja quando tiver bom. Já melhora bastante, assim. Tá. Para não dar de novo o problema de travar da outra vez ou demorar, eu tentei seguir uma sugestão do Walter de salvar algumas pesquisas para não ficar esperando puxar do próprio sistema. Mas eu vou mostrar o que eu fiz. Eu vou abrir algumas pesquisas que eu já salvei antes, para a gente poder depois trabalhar em cima delas, tá? Mas vou mexer, depois eu vou tirar isso. Só lembrando, para justificar, é que o sistema ainda, ele continua com alguma lentidão em algumas demandas que a gente faz com ele. Vai continuar demorando um pouquinho, porque eu vou trabalhar agora com filtros, e isso também demora para fazer. É o próprio sistema que ele está precisando de uns ajustes, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês que eu já fiz um levantamento. Vou tentar utilizar esse levantamento aqui de novo para ver se ele não demora tanto. Então, eu vou usar o ano de 2013. O ano de 2013 é aquele meu ano que não está totalmente completo. Vou usar aqui as fichas de atendimento para exposição humana. E daqui para frente eu vou mostrar alguns recursos para vocês que tem nessas setinhas. Eu vou explicar o que significa essas setinhas. Como que eu vou fazer? Eu vou diminuir só um pouquinho para mostrar para vocês o tamanho de uma tabela, que é para ele ficar aqui. Eu vou então colocar número de fichas lá em cima, nas medidas, e na parte da coluna, eu vou colocar a faixa etária dos pacientes. E vou elaborar uma tabela para isso. Tá? Aqui eu tenho uma tabela com o meu número de casos digitados, que não é o número total de casos. Eu tenho aqui uma tabela com um valor de 4.482, que são as exposições humanas que já foram digitadas no ano de 2013. O que eu posso fazer com essa tabela para melhorar? Só revisando, né? Um pouquinho para aproveitar a oportunidade. Lembram-se que todas essas categorias, elas estão lá no BI, no Datatox Registro. Lembrem-se que se você faz uma pergunta, ela não vai estar na categoria atendimento, e sim dentro da categoria atendimento. Se você entrar no sistema aqui, você pede a parte de cubos, com tudo fechado. Essa é uma dificuldade que eu já vi algumas pessoas terem. Mas onde está isso? Para você conseguir pegar essas informações, você tem que lembrar lá do Datatox Registro. É aí que trabalha-se com o intuitivo. Se eu quero solicitante, o que eu tenho de informação dentro de solicitante? Tudo que eu digitei no Datatox Registro. Todas as informações que estão lá, repito, elas vão estar aqui dentro de cada uma dessas categorias, mas exceto aquilo que a gente tem digitação livre, onde você disserta sobre um assunto, tipo história, qual foi o acompanhamento, essas coisas não são possíveis de quantificar, exceto que você cria ali um mecanismo de busca de palavra. O BI não faz isso, ele faz uma medição por quantidade. Então, o que nós temos aqui? Sim, eu consigo ver o número de acompanhamentos, não exatamente o que foi escrito nele, mas quantos acompanhamentos foram feitos. E a história, lógico, que é óbvio, é uma história só, né?
Então, a parte intuitiva é lembrar que tudo que nós fizemos dentro do Datatalks Registro vai estar disponível, visualizado depois em matéria de número, em formato de tabela com números, aqui no BI. Aí sim fica intuitivo. Assim, aí sim fica autoexplicativo. Se você pensar nele só nesse formato, ele fica um pouco confuso, fica assim, assustador mesmo. Ué, mas e o resto das perguntas, cadê? É lembrar sempre que lá dentro de cada categoria vão estar todas as perguntas que vocês responderam no Datatalks Registro. Então, eu vou trabalhar aqui em cima dessa tabela. O que eu fiz? Eu utilizei o filtro. O filtro é para você enxugar um pouco as suas informações, poder visualizar uma tabela mais simples, uma tabela mais autoexplicativa, mas também mais didática. Baseado nesses filtros, aí você pega todas as variáveis que você quiser discutir sobre elas, ou mostrar, ou se informar a respeito dos dados. Então, para enxugar um pouco, eu coloquei aqui o ano de 2013, que é aquele meu ano lá que eu estou usando para treinamento, e eu vou trabalhar só com as exposições humanas. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida nesta parte de levantamento, eu acho que agora é uma oportunidade também de questionar. E pode ser a dúvida de outro. Se não, vou para frente. Bom, vamos lá então. Eu criei aqui uma tabela com as faixas etárias que foram estipuladas baseado na ciência, né? Isso aqui não está no Datatalks Registro, mas esses intervalos é o que mais se trabalha em matéria de artigos, em matéria de epidemiologia. Então, foi essa faixa etária que foi escolhida. Existe aí também a possibilidade de você enxugar essa faixa etária. Você pode entrar dentro dela e selecionar. Eu não vou trabalhar todas as faixas etárias. Eu quero trabalhar só com a faixa etária menor de 14 anos, porque eu vou trabalhar com criança e pré-adolescentes. Então, você vem e seleciona a faixa etária que você quiser, joga para cá, dá um OK. Quando você pegar aqui uma tabelinha de dados sobre isso, você pode aqui jogar, só mostrar como fica uma tabela, você vai ver que ele não vai te mostrar todas as faixas etárias, mas ele vai te mostrar a faixa etária que você selecionou. Se você quiser voltar para trás, é só você voltar com todos os dados e ele te dá, então, todas as faixas etárias de volta. Eu vou querer ela nessa medida, na coluna, e eu quero o número de fichas aqui. Porque eu vou mostrar para vocês uma outra forma de trabalhar essa tabela, de uma forma mais organizada e que às vezes facilita o seu trabalho. O que nós temos aqui nessas setas? Tanto pode ser para coluna, ela tem a mesma informação para linha e ela tem a mesma informação para filtros. Quando você tem uma tabela com um número grande de N, você pode não querer utilizar tudo isso. Tem outras formas de você organizar. Então, o que nós temos nessa seta? O que são essas setas? É uma forma avançada de ordenação das tabelas. É uma forma avançada de você fazer sua pesquisa um pouco mais direcionada para o que você realmente quer. Dentro das linhas, nós temos a parte de filtros, que seriam os filtros personalizados, são aqueles filtros onde você programa o que você quer filtrar. Como nós somos um pouco leigos na parte de programação, eu sugiro que vocês evitem tudo que estiver relacionado a essas expressões MDX. Isso é para programador. O Walter vai tirar a maioria das expressões, das possibilidades de utilizar essa programação, até para não confundir e as pessoas não acabarem utilizando de forma errada o sistema. Enquanto ele vai estar, e algumas a gente até pediu para deixar, porque quem trabalha com programação melhora mais ainda o sistema, aproveita melhor ainda o sistema,
Mas para a gente que é leigo, pessoal que não está muito acostumado com isso, evitem tudo que for expressão MDX. Foge deles, até porque quando você seleciona uma expressão MDX, o sistema nem sempre enxerga que você quer voltar a este tipo de utilização do sistema. Aí você tem que voltar tudo atrás, começar tudo de novo, apagar aquela pesquisa, selecionar tudo novamente, porque ele não volta para o outro sistema. Então, lembrem-se sempre, vamos evitar a expressão as funções MDX, até que a gente tire tudo. Parte de filtros, ainda é melhor não utilizar. A parte de limites, aqui ele tem uma série de opções. Esses itens em inglês, eles também já foram solicitados a mudança, né, desses termos em inglês. Não faz sentido você ter limpar limite e top 10, não faz sentido você usar inglês e português, ou usa tudo numa língua só. Mas o que eles significam? Eu quero saber, aqui eu consigo visualizar quais são os primeiros 10 tópicos da minha tabela. E aí peço desculpas e paciência para aguardar o sistema executar a consulta. Eu vou mostrar aqui, então, os primeiros 10 itens. A outra opção que nós temos dentro do limite é mostrar os últimos 10 itens. Por que isso é importante para mim? Se eu tiver uma tabela de substâncias onde eu tenho 1000 substâncias, eu posso, inclusive, personalizar esse número de substâncias que eu quero ver. E aí eu vou utilizar aqui aqueles 10 primeiros que estão na tabela. É útil? Pouco. O útil seria mesmo esses top 10 aqui que você tem, os limites máximos e mínimos, por ordem crescente e decrescente. Essa possibilidade também existe dentro desse menu de ordenação, de limites, esse menu que nós temos para trabalhar os dados. Então, você consegue ver e aqui você consegue determinar o que você quer, quais são os números, se você quer por porcentagem, por soma. Algumas dessas funções ainda não estão disponíveis, como, por exemplo, algumas análises estatísticas, ou simplesmente utilizar a parte de ordenação. Tudo que você selecionar, não pode esquecer de limpar. Ele não faz uma limpeza automática. Se eu utilizar o limite, eu quero saber entre os 10 primeiras faixas etárias, como eu coloquei aqui. Eu quero fazer uma ordenação em cima desses 10 dados. Você clica os dois, você utiliza os dois como limite. E aí você vai ordenar esses dados, tanto de forma ascendente como descendente. Eu vou colocar esses dados em forma descendente. Ele faz a ordenação, e se você muda para outra função, ele não altera, ele não elimina a função anterior, ele acumula uma função na outra. Então, é importante lembrar que esses dados precisam, tudo que você utilizar na função aqui, que é a função avançada, nessa ordenação, nessa organização específica da tabela, ela tem que depois ser limpada. Senão você não consegue fazer nada do resto, você esquece, acaba esquecendo que você colocou isso e não consegue reorganizar seus dados da forma que você precisa. Voltando. Então, eu tenho a parte dos limites, eu consigo personalizar esses limites, eu consigo fazer pelos primeiros 10 itens, pelos últimos 10 itens. Você consegue fazer isso por número de fichas ou por número de acompanhamentos. Essa informação vai ser retirada, porque ela faz parte do sistema, automaticamente ela joga aqui, mas a gente acha que não tem utilidade. E a outra forma que eu uso bastante, que eu acho bastante interessante, é ordenar por ordem ascendente ou descendente. Então, eu quero o número de fichas de ordem ascendente, eu vou colocar aqui o número de casos pelo menor para o maior. A outra, que é a mais cientificamente utilizada, seria de forma descendente pelo maior valor para o menor valor.
Você consegue fazer isso e, às vezes, algumas pessoas... Isso a gente faz no Excel, depois para fazer as tabelas para as nossas aulas, para os nossos artigos, mas se você está usando o sistema, como eu estou aqui trabalhando junto com vocês, eu consigo uma tabela para mostrar para vocês como ela ficou. De dar aulas diretamente nele. Para você sair daí, sempre um ESC. E ele volta para o sistema dele. Aqui, eu não quero mais utilizar isso, eu vou limpar a ordenação, ele volta no formato normal de tabela, tá? Essa parte de ordenação é muito prática, inclusive quando a gente vai montar as tabelas, não faixa etária, né? Faixa etária eu pus porque ela tem mais de 10 itens, então ficou mais fácil mostrar na tabela como entrar com os 10 primeiros itens ou com os 10 últimos itens. Mas faixa etária a gente nunca muda, a gente segue sempre o padrão dessa faixa etária. Mas se você está com uma outra opção, por exemplo... Vamos ver aqui na exposição, eu quero saber circunstância. Eu vou entrar aqui com a tabela de circunstância e eu quero, meio rápido assim, o pessoal tá no telefone me pedindo uma entrevista, estou dando exemplo, tá? Me pedindo uma entrevista sobre quais as circunstâncias que nós mais atendemos acidentes por crianças. Você vai criar, então, o filtro, faixa etária, menor de 14 anos, e você vai entrar na circunstância que você tem que ficar olhando o número de casos, né? Qual que é o maior aqui? É 2736. Ah, tá bom, mas e o segundo, qual é? Você pode fazer isso diretamente na tabela. Opa, desculpa, falta de coordenação motora. Por número de fichas. Imediatamente ele vai te mostrar quais são as frequências. Não sei se esse tamanho está o suficiente para vocês. Ele vai mostrar quais são as maiores a maior sequência em ordem decrescente. Isso é muito prático. É lógico que para usar uma tabela dessa, você tem que se organizar aqui no lado da categoria circunstância, né, da variável circunstância, se é nesse formato que você realmente quer mostrar. A parte de erro de medicação, não é só dose, né? Nós temos vários outros erros de medicação que eles estão detalhados. Seria interessante somar esses erros de medicação para mostrar o que realmente foi o montante geral de erro de administração. Então, nessa forma, você consegue fazer algumas tabelas um pouco melhores, assim, mais explicativas, algumas tabelas mais fáceis de interpretar. Eu uso muito isso, né? Nos relatórios a gente tem, no Excel você tem que colocar tudo em ordem decrescente e o próprio sistema já coloca para você. Esse é um dos recursos. Isso é possível fazer, vou mostrar para vocês aqui, duas coisas pequenas, para não fazer uma tabela muito grande. Isso é possível de ser feito tanto na coluna, que eu quero ordenar por número de fichas, como na linha. Ele já vai te dar a tabela como os artigos pedem, que você faça sempre do maior valor para o menor. Ele te dá esse formato de tabela. E aqui também, nessa opção, nós vamos chegar agora nesse item, você consegue colocar a soma dela. Tem recursos, o sistema tem recursos para ele montar a tabela do jeitinho que você vai apresentar o dado. E aí você consegue transformar isso numa aula dentro do próprio sistema. Você está dando aulas para os seus residentes, para os seus médicos, enfermeiros, farmacêuticos, e aqui você consegue mostrar. Inclusive, você consegue mostrar no dia o que foi que vocês atenderam no dia e dá até para fazer uma discussão de caso, mostrar o que foi que se atendeu para aquele caso, né? O sistema te dá essa parte aqui, que é a parte didática. Você consegue, inclusive, já transformar isso em PDF, como eu mostrei na primeira aula. Aqui, então, nós temos as possibilidades de colocar alguns recursos avançados, tanto na linha como na coluna.
que mais que nós temos? Eu vou deixar essa tabela aí também, para mostrar para vocês que a gente consegue fazer isso em formato de hierarquia. O formato de hierarquia, ele é bom para a parte de agentes. Na parte de agentes, você elimina ou você acrescenta ali as hierarquias que você tem dentro das tabelas que você pode montar. Eu vou deixar essa parte de fora, porque eu acho que nesse primeiro momento as tabelas ficariam muito poluídas e difíceis da gente trabalhar. Vamos trabalhar só o que tem mais simplificado. E aí as pessoas vão depois se adaptando aos outros recursos. Então, eu vou tirar aqui o que nós já fizemos, vou tirar a parte, e aqui é uma tabela normal, é uma tabela que como a gente já tinha, é uma tabela, a soma já está, e uma tabela sem ordenação, é uma tabela simples. A outra forma que nós temos de utilizar esses recursos avançados é você usar por porcentagem. Ele te dá a possibilidade de colocar, lembrem-se de apagar, deixar ela o mais simples, o mais enxuta possível, e esse número, esse N, você consegue colocá-lo ou número de fichas, número de casos, ou por porcentagem. Ele vai te dar um formato ou não de porcentagem, não deu, bandido. Não, desculpa, gente. Nem sempre é possível fazer o que a gente espera. Bom, de qualquer forma, ele está dando como frequência absoluta, mas ele existe essa possibilidade de você colocar, ao invés de colocar como frequência absoluta, colocar como frequência relativa. Ou, começando pelo valor mínimo, pelo valor máximo. Alguns recursos, como o AVG, também é mais para programador, a gente vai tirar esse recurso. Por enquanto, não foi possível ainda atualizar tudo que era necessário no BI, mas o que é importante, que a gente vai precisar usar no dia a dia, é possível de usar agora já, sem se preocupar muito com as coisas que não vão ser utilizadas. Então, aqui nós temos uma tabela simples, com alguns recursos avançados, que seria a parte de soma dos casos. Eu vou, então, ordenar essa tabela novamente, pelo número de fichas, de forma decrescente, para vocês avaliarem aqui e verem que fica um formato um pouco mais explicativo, um pouco mais didático. O ideal seria a gente trabalhar aqui com a frequência relativa junto com a frequência absoluta, como a gente faz nas tabelas. Por enquanto, isso ainda não foi possível fazer uma tabela com as duas informações juntas, mas é já uma proposta. O que mais que nós temos aqui? Vou limpar a ordenação e vou fazer novamente com outras informações. Vamos pegar a parte de agentes. Lembre-se que o meu número de casos para a exposição humana foi 4.448 casos digitados até agora no banco de dados do CIATOC de Campinas. Eu vou pegar, então, uma frequência de grupos de intoxicações. E aí eu vou repetir novamente, porque essa é sempre a maior confusão que no começo a gente faz. Se eu tenho 4.482 casos, por que o meu aqui deu 4.674? Porque, lembrem-se o exemplo que eu dei, aquela pessoa que se intoxicou por 2 grupos de agentes, ela vai estar aqui nessa tabela, nos 2 grupos. Aqui, a paciente X que ingeriu um agrotóxico e um medicamento, ele vai estar contemplado na linha de agrotóxicos e ele vai estar na linha de medicamentos.
Como que eu elimino isso? Vou repetir novamente. Não é esta variável que deve ser utilizada. É esta variável onde você tem, na mesma tabela, aqueles pacientes que não associaram nenhum grupo de agente e o número total dos pacientes que associaram um número ou algum outro agente. Então, aquele nosso paciente lá, que tomou agrotóxico e medicamento, ele vai estar contemplado nesta linha, associação de grupo. Ele não vai estar mais na linha de agrotóxicos nem de medicamentos. Ah, mas eu quero saber isso. Quero que mostre quem é quem. Então, a opção que você tem é usar grupo combinação. As tabelas são maiores, mas é isso que eu quero mostrar agora. Você consegue ordenar essas tabelas para que elas não fiquem muito poluídas. Como é um banco de dados grande, né? O Datatox tem um sistema geral de dados que contempla vários estados, vários centros por estado. Campinas está dentro do estado de São Paulo e tem mais 8 centros em São Paulo. Então, esse número grande também acaba lentificando o sistema. Mas aqui você consegue mostrar quem foi que associou ou não algum grupo de medicamento, algum grupo de agente. Eu vou então ordenar esta tabela de combinação para mostrar para vocês quais foram as combinações mais importantes. Vejam que nessa tabela que se organizou, eu tenho uma ordem decrescente de agentes por uso da substância, do agente ou associação dele. Vocês vão ver que aqui o N é 4.482, é o meu número de casos de exposição por humanos, exposição humana no ano de 2013. Esse é o número de pacientes. Essa tabela mostra, ela te dá um perfil geral do que foram os agentes utilizados e qual o número de pacientes que associaram ou não. Como a gente já sabe, a maioria faz uso do agente isoladamente. Então, essa tabela está te mostrando, em ordem decrescente, quais são os maiores números. E a gente tem um número grande de exposições com o uso de substâncias isoladamente, sem associar com nenhum outro grupo de agente, e logo aqui abaixo, aí ela já vem mostrando que as drogas de abuso estão mais frequentemente associadas com rasticidas, medicamentos, nós tivemos 7 casos que associaram com produtos veterinários, e aqui você vai ver que nós temos, na maior parte dos casos, associação sempre na sequência daqueles produtos que são usados isoladamente. Os metais não tem como associar, animais peçonhentos, essas coisas, eles são sempre associados. Mas ainda, além de metais, os agrotóxicos e as drogas de abuso são bem frequentes. Drogas de abuso e medicamentos mais frequentes ainda. Eu até dei um exemplo na primeira conversa nossa, né, que eu citei a paciente Adriana, que tomou a mitriptilina e acho que tinha utilizado cocaína para estimular a coragem de tentar um suicídio. Então, aquele caso lá, ele vai estar aqui, dentro desse grupo. É o N. Aquela paciente, Adriana, é uma das 55 casos verdadeiros. Aqui são 1.333 pacientes. Ao contrário desta tabela, esta tabela aqui, onde eu vou ter aqui um número de eventos, de vezes que os medicamentos apareceram nas 4.482 casos.
Essa tabela, ela está me mostrando de ordem em formato decrescente que os medicamentos são os agentes mais utilizados pelos pacientes, e não que esses são os pacientes que utilizaram medicamentos. Isso é uma coisa que precisa ficar clara, porque na hora de você levantar a tabela, você tem que saber qual é o argumento necessário para escolher a categoria. E a categoria aí não é mais intuitiva nem autoexplicativa. Esta categoria tem que ficar clara na cabeça da gente, porque a gente escolhe, nós vamos escolher qual é desses agentes que mais contempla a informação que eu quero passar. Esses recursos avançados, eles servem para te ajudar a melhorar, na verdade, né, o que eles fazem é melhorar, transformar a tabela numa forma mais didática, numa tabela menos poluída, uma tabela mais autoexplicativa. Mas eles vão ser utilizados depois que vocês já estiverem mais familiarizados com as outras ferramentas que vocês têm para criar a tabela. Então, eu até sugiro que faça primeiro os testes, o pessoal que já está na fase de testes aí, eu sugiro que vocês façam isso num formato, num momento onde vocês já estiverem mais familiarizados, já estiverem mais adaptados com o levantamento de dados básico. E é importante que vocês saibam que existem outras formas de você organizar as tabelas, formas bem mais específicas, bem mais bonitas até, né? Ela fica bonita uma tabela assim do que uma tabela sem ordenação. É muito mais fácil você aqui argumentar esses dados, mostrar esses dados, do que uma tabela assim, em ordem alfabética, certo? Alguma pergunta até aqui? Alguém gostaria de dar um exemplo para que a gente trabalhe junto, para que a gente faça as tabelas juntos? Não? Eu vou mostrar então aqui para vocês também a parte de circunstância. Só lembrando que essa diferença que nós temos aqui na categoria agente total, agente isolado e associado, ela vai estar em todas as variáveis onde você pode selecionar mais de uma opção. Via, disposição, circunstância, agente, tratamento, sintomas, exames, todas essas variáveis você consegue clicar em mais de uma opção no Datatox Registro. Para como que poderia ser visualizado nisso? Num sistema de quantificação de informações. Essa possibilidade eles abrem com esse formato. Ou você pega só formato associado, vou pegar aqui a circunstância, que aí você mostra aqui só aqueles pacientes que fizeram uso de determinado agente nessas opções de circunstância, mas você vai saber aqui também que 5 pacientes se intoxicaram por mais de uma circunstância, seja tentativa de suicídio mais abuso, ocupacional mais abuso. Você consegue visualizar isso na tabela sabendo que o paciente que está aqui nessa opção, circunstância, associação, não vai estar nas outras opções. Vamos ordenar essa tabela para ela ficar bem bonitinha, por número de ficha. O que mais a gente tem? E isso acho que é padrão para todos os centros, né? A maior frequência de circunstâncias que aparece nas nossas exposições humanas é acidentalmente. Se você entrar aqui, você consegue, só lembrando como faz, né? Você consegue entrar por aqui. Eu quero saber só acidental. Você tanto pode pôr nesta forma aqui, ia dar um OK, como você consegue também, clicando na palavra, ele vai abrir aqui, vocês estão vendo, um menu básico. Eu quero saber só essa opção. Então, eu ponho só esse, ele vai filtrar também. Você consegue tanto filtrar entrando na
a aba de seleção, para você filtrar um por um que você quiser, ou se você quer filtrar uma coisa só, você entra na própria palavra e, você entra na própria palavra e ele abre aqui uma opção para você selecionar só o que você quer. Aqui você só consegue selecionar uma coisa, mas se você quiser selecionar também acidental e tentativa de suicídio, você tem que entrar na tabela seleção, que é direto no nome da variável. Ou então tirar, né, esses filtros aqui e voltar uma tabela comum, mostrando aqui que é possível você, novamente, ordenar tanto de forma decrescente, como se você preferir, ordenar de forma ascendente. Isso você consegue fazer tanto na linha, com uma tabela simples, com uma variável só, como você consegue fazer também numa tabela, vou jogar aqui uma outra exposição, você consegue fazer essa ordenação também quando você tem a coluna. Deixa eu pegar duas coisas menores para que... para a tabela ficar mais visível numa coisa aberta assim. Aqui você então consegue transformar essa tabela numa forma ordenada, numa forma melhor organizada, que seria jogando um total para ela, ordenando para que ela venha de forma descendente, tanto nas colunas como nas linhas. Aí você tem uma tabela de fácil visualização, de fácil explicação. Esse é um recurso avançado que o sistema tem. Ele tem outros recursos que eu nem chamo de avançado, porque eles estão muito claros, né? Você consegue inverter essa tabela, já tinha mostrado. Isso, por que é bom isso? Para facilitar o seu trabalho e para você aqui mesmo ver se o formato que você deu para a tabela é o adequado para você ou apresentar, ou você utilizar essa tabela já no seu projeto, no seu relatório de atividades, nas coisas que você tem necessidade de usar. Bom, até aqui, alguma pergunta? Porque eu vou entrar, então, agora, para finalizar, eu vou entrar na parte de gráficos. Alguém gostaria de conversar sobre isso? Gostaria que eu fizesse novamente essa parte de ordenação? Adriana, deixa eu só perguntar uma coisa. Aquele grupo que você falou, né? O grupo de combinações, você pode botar esse critério ou não, né? É isso. Se eu posso só botar, por exemplo, se eu quero um medicamento sem ser associação, aquele que está associado, ele entra. Se eu excluir esse grupo associação, não entendi muito bem. Desculpa, Eliane, não entendi sua pergunta. Olha, quando você colocou os filtros, tinha o grupo combinações, né? Que você falou que quem fez uso dos dois agentes não entraria no medicamentos, entraria no grupo combinações. Ele não estaria nem no agrotóxico, nem no medicamentos. Não foi isso que você falou? Isso. Ó, vou voltar nessa explicação. Mas se você não tiver o grupo combinações, aquele indivíduo que usou dois agentes, ele aparece só em um, não? Ou ele também não aparece? Não, ó. Vou mostrar, então, a tabela de grupos novamente. Desculpa, eu devia ter perguntado lá atrás, mas é que eu... Não, por favor, gente. É importante que a gente faça as coisas agora. Eu não sei se entendeu a minha dúvida. Eu entendi a sua dúvida. Eu entendi, sim, Eliane. Você quer saber aqui? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa, o João fez uma exposição
acidental, ele estava trabalhando e ele misturou produtos químicos de uso industrial e mais um produto químico de uso doméstico, um inseticida doméstico ou um cosmético, qualquer um que seja, vou pôr aqui, um agrotóxico e um inseticida doméstico, tá? O João. Quando você pede uma tabela grupo total, o João vai estar em agrotóxicos, ele é um dos 272 pacientes que usaram agrotóxicos e um dos 39 pacientes que usaram inseticida de uso doméstico. Essa tabela mostra para você quem usou um produto só, quem usou mais de um produto dentro de grupo, porque isso também é disponível para classe, subclasse, substância. Mas eu pego sempre a tabela de grupo porque ela é menor e facilita a visualização. Então, aqui, o João, que tentou suicídio lá com agrotóxico, ou estava trabalhando com agrotóxico e inseticida doméstico, ele vai estar neste número aqui, 272, e neste número aqui, 39. Por isso que quando vocês vão falar sobre grupo de agentes, se vocês usarem a tabela grupo total, vocês não podem falar em número de pacientes. Vocês têm que falar em número de agentes. Na tabela grupo total, o número de vezes que os medicamentos apareceram nas exposições tóxicas foi 1.442. Esse número de fichas, eu acho que dificulta um pouco a interpretação da tabela. Por isso que a gente coloca numa tabela de explicação de aula, de artigo, de qualquer outra coisa, a gente põe só N, não põe número de ficha, porque número de fichas significa número de casos na cabeça das pessoas menos acostumadas. Mas não, aqui seria o número de agentes, número de vezes que os medicamentos apareceram no nosso banco de dados, nos nossos números de exposições. Lembra que esse número aqui é número de vezes que os agentes apareceram e quais eles, e não número de casos. Agora, se você quer uma resposta para a sua pergunta lá, eu tenho um paciente, Eliane, eu tenho uma paciente, João, que tentou suicídio com 2 agentes, grupos de agentes. Então, você tem que usar ou esta tabela, isolado, associado, e aí o seu paciente, João, ele não vai estar nem aqui, que são os casos de intoxicação por agrotóxicos, e nem aqui, que são os casos de exposição por inseticidas. Ele vai estar aqui, nos casos onde associaram mais de um grupo. Entendi agora, Adriana. E aí, se você quiser explicar isso de uma forma mais detalhada, aí que vem a tabela perfeita, que seria a tabela de combinação de grupos. E que aí sim você vai mostrar aqui que você teve tantos 239 casos de exposição a agrotóxicos, mas o João vai estar aqui na associação de agrotóxicos, que por falta de sorte não tem, mas ele estaria aqui na exposição de agrotóxicos, ponto e vírgula, inseticida doméstico. Entendi. Essa é a tabela exata, que é uma tabela um pouco mais poluída, uma tabela mais complicada da gente mostrar, porque ocupa muito espaço, mas pelo menos aqui você consegue mostrar exatamente quais são os grupos envolvidos nas exposições tóxicas. E lembrem-se, né? Essa tabela mostra exatamente o número de pacientes. E aqui, exatamente o número de associação de agentes por número de paciente.
Foram exatamente 7 pessoas que tentaram ou se expuseram toxicamente lá, tiveram uma exposição tóxica por estas 2 agentes agentes. Obrigada, ficou claro para mim agora, entendi perfeitamente. Obrigada. Não se preocupe, porque eu também levei um tempão para entender. Não, mas deu para escrever a explicação disso. Foi difícil para a gente até escrever como explicar isso, porque gera muita confusão mesmo, né? São 3 opções para a mesma coisa. 3 opções, mas ficou claro, pelo menos entendi que existe a possibilidade de, como é que fala? Separar quando eu quiser. Era isso. Obrigada. Mais alguma pergunta? Mais alguma outra? Querem mais um exemplo disso? Vamos usar um exemplo, vou dar mais um exemplo, que ainda temos um tempinho. Eu vou dar mais um exemplo na parte de circunstância. Vejam que as circunstâncias aqui, nós temos um número que não é o meu número de pacientes. Por quê? Porque a gente pode ter a associação de mais de uma substância. A gente pode ter aqui, por exemplo, um paciente que estava trabalhando, se expôs a uma substância química lá na indústria onde ele estava, mas usou droga junto. Ele tinha fumado um baseadinho, ficou meio doidão lá, acabou se atrapalhando na concentração das substâncias que ele ia misturar para trabalhar, e ele teve um acidente ocupacional, mais um abuso de droga no trabalho ainda por cima. Então, o João, aquele paciente lá, ele vai estar entre os 162 pacientes que tiveram uma exposição tóxica por circunstância ocupacional e dentro dos 156 pacientes que te fizeram uso de alguma substância por abuso. Isso aqui é duplicar a informação. Então, esta tabela não pode ser considerada como um N número de casos. Se eu usar, então, a tabela associação, eu sei que aquele paciente que se acidentou de forma no trabalho, mas porque também tinha perdido o controle do que estava fazendo por uso de drogas, ele não vai estar nesta tabela, nem aqui, nem aqui. Ele vai estar em, onde está escrito? Aqui, associação de exposição por circunstância. Então, aquele paciente lá é um dos 51 casos. Se eu quiser saber qual é as 2 circunstâncias que foi ocupacional mais abuso de drogas, aí você tem que usar a tabela combinação. Isso, então, repetindo, eu vou ter tanto para local da picada. Local da picada, você tem ali a possibilidade de colocar no tronco, mas ela levou 3 picadas em tronco, nos 2 braços, no tronco, nas pernas. Você precisa conseguir especificar quantas picadas e qual a localização. Se você pegar só o local da picada, você vai saber quais os locais do corpo onde mais é picado. Mas se você quiser saber exatamente qual o local do corpo aquele determinado paciente foi picado, você tem que separar as informações num grupo total de associação e combinação. Tudo, como eu falei, tudo que você tiver a possibilidade de clicar em mais de uma resposta no Datatox Registro, ele vai estar explicando aquele caso separadamente no BI. Certo? Mais alguma dúvida nessa parte? Então, o que eu gostaria de mostrar agora é um pouco da parte de gráficos. Eu já selecionei aqui, eu vou abrir uma outra pesquisa, e eu salvei, então eu vou aproveitar para revisar, né, como é que faz isso. Eu salvei aqui uma pesquisa para georreferenciar os acidentes por escorpião. Então, eu vou começar de novo,
para vocês verem como é que faz, né? Eu entrei aqui no meu banco de dados salvo, que eu já criei ele aqui na minha aba no meu repositório, no meu arquivo onde eu tenho todas as minhas pastas. Lembrem-se que eu consigo criar uma pasta aqui. Aqui eu criei uma pasta para nosso treinamento, para não misturar com os meus outros relatórios, meus trabalhos. E aqui, então, eu vou usar o meu arquivo, que eu já tinha salvo, de acidentes por escorpião. Desculpem o barulho externo, os cachorros do vizinho. Eu, então, vou mostrar para vocês agora como que a gente pode tanto organizar tabelas dentro dos casos, dentro do BI, como também fazer já o referenciamento dos nossos casos. Essa parte onde você mapeia os acidentes é um grande avanço no sistema, é um dos nossos carros-chefes agora do BI, e é também moeda de troca, né? Politicamente foi um grande avanço para os centros ter essa possibilidade de georreferenciar. Politicamente, que eu digo, são as políticas de parcerias, de construção para toxicovigilância, né? Não politicamente ganhar nada, né? A não ser parceiros e recursos, lógico. Então, o que eu coloquei aqui? Meu tipo de ficha humana. Aqui eu coloquei o ano de 2013 e aqui eu coloquei o estado de São Paulo, para afunilar um pouquinho o meu mapa. Eu vou mostrar para vocês algumas tabelas, como é possível fazer algumas tabelas. Eu vou jogar aqui quais são os tipos de escorpião que a gente tem. Vou colocar vou colocar o escorpião mesmo. E como a gente pode fazer, organizar essas tabelas. Eu não vou nem colocar total, porque a tabela, ela não entra a parte total, né? Você não coloca o total num gráfico. Você vai colocar por porcentagem ou por número por frequência relativa ou frequência absoluta. Então, por isso que eu tirei o total dessas tabelas. Aqui, eu vou então mostrar como que a gente pode fazer gráficos em cima dessa tabela organizada dentro do BI. Como que você vê? Esse formato, vocês veem que aqui, ó, é modo tabela. Até tem um desenhinho de uma tabela aqui, 2x2. Eu vou fazer um gráfico com essas informações. Algumas não são possíveis você organizar gráficos, alguns dados não são possíveis, e aí depende muito da sua pesquisa, e depende bastante também do formato que você quer para apresentar isso. O BI tem um formato muito dele. Ele não te dá, assim, muita possibilidade de diminuir, por exemplo, a área do gráfico. Ele não te dá a possibilidade de, por enquanto, de mudar as cores. Ele ainda forma gráficos simples, né? Gráficos que eles são mais facilitados para você mostrar, assim, numa tabela grande. Eu quero mostrar para vocês aqui qual a diferença de amplitude dos meus acidentes por escorpião. Vejam que eu não consegui, a maior parte dos escorpiões não são possíveis de serem identificados. Então, ele dá um gráfico muito simples para você. Lógico que você não vai usar um gráfico assim, nesse formato, para colocar no artigo, no relatório estatístico, né, como a gente faz. Mas ele te dá essas possibilidades de visualizar tabelas. Para você selecionar qual tipo de gráfico, né, vou pegar aqui
um gráfico de setores, você tem que saber de que forma você quer mostrar esse gráfico, como que eu quero apresentar esses dados, e se ele fica visualmente didático, se ele fica visualmente acessível e mostrando realmente o que é importante. Para isso, você escolhe o gráfico baseado na pesquisa que você fez e o objetivo de apresentação dela. Você não vai poder, não tem cabimento, por exemplo, você mostrar uma linha de tendência com o número de acidentes por espécie. Você não vai fazer um gráfico dessa forma. Você vai fazer, sim, um gráfico mostrando quais são os acidentes por escorpião que eu tive, e nesse ano de 2013, eu quero saber o ano, eu quero saber o quanto aumentou meus acidentes por ano. Eu não quero saber... que porca miséria. É porque eu só tenho uma classificação, né, de acidente. Você precisa escolher aqui o que você quer mostrar. Deixa eu ver se eu consigo jogar uma linha de tendência aqui por ano. Você vai mostrar aqui um número de aumento ou diminuição de casos. Cada vez que você for escolher o seu gráfico, você vai precisar, como eu já falei, selecionar qual é o seu objetivo. Eu quero saber, então, quais os anos que eu tive o maior número de acidentes por escorpião. Na verdade, eu tirei o escorpião daqui, né? Não, tá aqui. Esse aqui são os anos, o aumento de casos que eu tive de acidentes por escorpião. Você pode mostrar em forma de tabela, você pode mostrar em forma de pizza, também o número de casos que você teve, e principalmente quando você tem mostrar uma linha de tendência, uma ordem ascendente ou descendente, é possível você fazer isso também na ordenação, você consegue aqui ordenar por ordem descendente o seu gráfico. Você vai mostrar no último ano, do último ano ao ano mais longínquo. Assim você consegue fazer as tabelas. Deixa eu só tirar aqui para fazer outros gráficos. Ano, tipo de ficha, classe. Então, é aqui que eu quero mostrar agora quais são os tipos de gráfico que nós temos. Deixa eu mostrar aqui por espécie de escorpião. Então, voltando lá em cima. As espécies mais comuns que nós temos, acidentes que nós temos de maior frequência, são aqueles escorpiões onde não foi possível identificar, os escorpiões cerulados, que aumentou, todo mundo sabe o quanto ele aumentou comparado com os baienses, e os outros que a gente não tem muita possibilidade. Isso aqui tudo são dados que não foram revisados. Veja que se o escorpião é não determinado, ele é o mesmo que esse que não foi possível identificar ou a espécie dele. Por isso que é importante sempre apresentar dados consolidados. Aqui nós temos, então, um formato de PI, um gráfico em forma de barras. A gente tem gráficos onde não é possível você mostrar muita coisa coerente, você vê que aí não te dá informação nenhuma. A pizza, ele até que é um gráfico satisfatório, que ele te mostra a quantidade e especifica por cores quais são os acidentes, né? Quais são os animais, diferencia isso. E aqui você tem o número de casos, o número da frequência deles. Aqui,
temos outras opções de gráficos, né? Os gráficos por setores a gente tem várias opções. E nós vamos mostrar, eu quero mostrar agora uma parte bem importante, que é a parte de georreferenciamento. Eu vou colocar aqui nos municípios, eu já selecionei o estado de São Paulo, o ano de 2013, o tipo de ficha exposição humana e quais foram os acidentes por escorpiões, independentemente da sua espécie, a classe de escorpiões. Eu coloquei no filtro. Se eu quiser puxar, então, um georreferenciamento dessas informações, para eu usar essa ferramenta do sistema, eu preciso usar um mecanismo que está dentro da localização, que é o código do IBGE. O código do IBGE, ele é como se fosse um filtro. E é um filtro que depois, pelo código, né, do município, ele localiza num mapa aqui, por um sistema que eu acho que é o ArcView, que usou aqui, um sistema que é utilizado para você transformar isso em mapeamento de casos. Aqui você coloca, então, o que você precisa, vou colocar para o município, e acrescenta, para quando você for buscar esse município, ele vai localizar dentro do mapa do estado de São Paulo, qual é a localização dele. Então, ele te dá um mapa mostrando aqui onde você tem os acidentes no estado de São Paulo, na região próximo de Campinas. Ele não está só Campinas, porque o que eu coloquei de filtro foi o estado de São Paulo. Então, ele vai me mostrar, eu vou jogar esse mapa aqui, nesta função que nós temos de abrir a tela inteira, para vocês conseguirem ver como ele sai aqui um mapa bonitinho, uma localização dos nossos acidentes, para você ver de formato de localização mesmo dos acidentes. Você consegue melhorar, mexer nele, jogando o mouse na região, é como um Google Maps, né? Você mexe ele com o mouse, você aumenta a área e diminui a área. Você tanto pode visualizar isso de forma mapa de ocorrências, como você pode ver o mapa coroléptico, que ele vai te dar as cidades junto. Peraí, deixa eu voltar lá. Como você consegue ver as cidades mesmo dentro do mapa. Então, aqui você consegue ver o mapa, um mapa mais preciso, um mapa mais melhor visualizado. E se você clicar em cima dele, ele te dá o número de ocorrências. Aqui foram 2 casos em Itapira, em Campinas 150 casos. Esse é um formato que você tem de visualizar seus casos. Esse mapa você consegue, inclusive, você consegue transformá-lo num slide, né? Você consegue transportar isso para qualquer outro sistema, você consegue fazer dele um PDF, você consegue jogá-lo, inclusive, aqui eu vou ter que entrar na senha, nem vou entrar, tá? Você consegue criar aqui um GEO, um mapa de tabela ou com o próprio... ele não criou, não. Você consegue aqui mostrar depois isso no arquivo de apresentação da sua região onde os acidentes ocorreram. Isso aqui foi foi um avanço muito grande para o Datatalks conseguir mapear os casos dessa forma. Isso você faz com todos os sistemas, com todos os acidentes, com todas as opções que você tem de situação. É só você colocar, é lógico, para você georreferenciar, você tem que escolher um local.
Você não consegue, óbvio, georreferenciar uma coisa se você não tiver ali estipulado alguma região. Mas você consegue fazer isso para todas as coisas que tem aqui. Eu quero saber se lá na região eu quero saber se em Campinas eu tive muito acidente por escorpião. Eu posso selecionar só Campinas. Ops. Campinas. E jogar no mapa aqui os bairros. Eu vou selecionar só Campinas e eu quero ver qual é o bairro onde mais tem acidente em Campinas por escorpião. Eu vou jogar no mapa, ele vai me dar aqui, ou não, os bairros. Não deu o bairro. É mais por município mesmo. Por enquanto não é possível por bairro, porque é lógico, o bairro não tem como você localizar o bairro, né? Bobagem, desculpem. Vamos fazer mesmo pela parte de Campinas, ele te mostra a cidade, ele te mostra a ocorrência e outras cidades. Se você quiser tirar e colocar o estado, né? Eu vou limpar o estado e vou puxar aqui um georreferenciamento dos estados. Por que só tem aqui? Deixa eu só tirar Campinas. Por que só tem aqui o estado de... Quais são os estados, né, que nós temos aqui? Já limpei. Ele vai te mostrar as regiões que você atende, que nós atendemos aqui. A gente tem muito pouco acidente, muita pouca coisa que a gente atende fora do estado de São Paulo, tá? Enfim, essas são os formatos que a gente consegue fazer, os recursos mais avançados que nós temos no Datatalks. Deixa eu ver. É basicamente isso. Isso que a gente conversou todos esses 3 dias é basicamente tudo que o Datatalks faz. Como que a gente vai se familiarizar com isso, né? Eu gostaria de conversar com vocês, eu posso fechar aqui ou vocês gostariam que eu fizesse mais algum tipo de pesquisa e gostariam de testar mais alguma coisa? Não? Então, eu vou encerrar essa apresentação e vou deixar aqui em aberto, caso vocês queiram perguntar alguma coisa, caso vocês queiram colocar alguma informação. Mas antes de encerrar, eu gostaria de dizer para vocês que, novamente, né, dizer para vocês que o sistema só é possível de aprender usando. Não adianta eu vir aqui conversar e falar que o sistema é autoexplicativo, é intuitivo, baseado no sistema registro, mostrar para vocês todas as ferramentas e mostrar para vocês, eu que agradeço, viu, Juscelino? Sempre gentil, né? Obrigada. Não adianta falar para vocês que mostrar o que é possível fazer. O ideal mesmo é tentar fazer. O sistema, ele tem um tutorial. Esse tutorial já foi passado para vocês e ele ajuda bastante. Ajuda bastante a gente também que criou o tutorial, ajuda a gente melhorar esse tutorial. Se o usuário, aquelas pessoas que estão
testando o sistema e que precisam ir no tutorial tenham a resposta adequada. E aí a gente gostaria de ter esse retorno para vocês. Uma outra coisa que a gente queria falar, o Camilo já falou no começo, mas aquelas pessoas que entraram um pouco mais adiante, é que se vocês quiserem, talvez fique mais produtivo a gente trabalhar no particular. Eu tenho uma pesquisa, eu tentei fazer sozinho ou sozinha. Eu usei o tutorial, não senti muito o tutorial justificando ou explicando tudo que eu estou precisando. Então, a gente está abrindo a possibilidade de fazer isso em particular. Vocês entrem em contato comigo ou com o Camilo, a gente agenda um dia individualmente, eu tenho algumas brechas durante a semana que eu posso colaborar com vocês, e a gente faz isso de forma personalizada. Porque conforme você estiver só eu e uma pessoa fazendo, eu não vou fazer. Eu só vou orientar a pessoa como ela deve fazer. É como dirigir um caminho estranho. Se você está do lado, a sua atenção e a sua percepção do caminho é bem diferente se você estiver dirigindo. Então, acho que isso aí ficaria mais produtivo. Além desse apanhado geral que a gente fez, de quais os recursos, a parte mais quase que teórica do sistema, a gente pode também, daqui para frente, fazendo isso de forma individual. É o que eu estou fazendo no Ciatox de Campinas. Eu pensei em fazer um treinamento como eu fiz esse, né, lá pontualmente, mas fazer junto com as pessoas, todos juntos. Vou fazer todo mundo junto e vou apresentar o sistema. Não foi muito produtivo, foi muito mais... assim, rico, o dia que eu sentei com uma delas e agora nós vamos fazer juntas. Aí sim ela percebeu, ela assimilou melhor o sistema. Então, eu e a Marlene já tínhamos conversado sobre isso, eu acho que a gente está à disposição para isso, eu acho não, estou à disposição para fazer dessa forma, tá bem? Eu agradeço a atenção de vocês, viu? Agradeço a participação, eu sei o quanto é difícil eu sair do meio do trabalho, ou sacrificar às vezes a sua folga, mas eu até parabenizo aqueles que estão interessados em melhorar cada vez mais a utilização de um sistema que foi uma dedicação grande de muita gente oferecer para vocês isso. Muito obrigada, todo mundo tem meu contato, sabe como me encontrar, agradeço o Camilo pela oportunidade e mais uma vez eu estou à disposição de vocês, viu? Um abraço para todos, boa semana. Adriana, obrigado a você pela disponibilidade, tá? De ter aceito esse convite nosso, contribuir aqui com o grupo, tá bom? E até você mesmo propôs, né, mais um encontro, além dos dois que a gente tinha pensado, partiu de você, colocar aquele terceiro evento, né? Eu te agradeço demais aí você, pela sua disponibilidade. Obrigado também por ter colocado à disposição dos participantes um atendimento individual. Então, novamente a todos, podem me contactar ou contactar diretamente a Adriana para a gente organizar essa conversa individual aí para a gente melhorar o uso desse BI DataTalks. Vejo todos vocês segunda-feira. Abração, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.